O conflito entre Irã e Israel atinge níveis alarmantes, reativando temores de uma terceira guerra mundial. A Bíblia já sabia o que estava por vir? O Irã lança mais de 200 mísseis contra Israel, desencadeando uma escalada perigosa que ameaça a paz global. O que esperar desse conflito histórico? O conflito entre Irã e Israel ganha intensidade em outubro de 2023, quando o Hamas, um dos principais aliados estratégicos do Irã, lança um ataque surpresa contra Israel. Esse ato marca o início de uma nova fase de hostilidades, provocando uma série de retaliações que elevam a tensão na região a níveis perigosos. Israel responde com ofensivas certeiras contra alvos estratégicos e simbólicos do regime iraniano, desencadeando uma espiral de violência que coloca em xeque a estabilidade no Oriente Médio. Fora do território iraniano, os alvos principais de Israel são os grupos vassalos de Teherã, como o Hamas e o Hezbollah. No entanto, fica evidente desde o início da escalada que Israel tem como objetivo enfraquecer o programa nuclear iraniano, lançando ataques diretos contra instalações e centros de pesquisa dentro das fronteiras do Irã. Essa estratégia agressiva desencadeia uma nova onda de confrontos, resultando em baixas tanto civis quanto militares e causando impacto em setores cruciais para o regime iraniano, como inteligência militar e pesquisa nuclear. Israel, ciente da ameaça que o programa nuclear iraniano representa, intensifica sua ofensiva de maneira incisiva. Os ataques miram não apenas os grupos aliados do Irã, mas também se concentram em instalações estratégicas espalhadas pelo território iraniano. A estratégia de Israel é muito mais do que uma simples retaliação. Busca desmantelar a capacidade nuclear do Irã, atingindo precisamente locais de pesquisa, enriquecimento de urânio e desenvolvimento de tecnologia bélica. Com uma inteligência apurada, as investidas israelenses conseguem identificar e eliminar peças-chave do complexo nuclear iraniano, causando estragos profundos e minando a credibilidade do regime. A ousadia e eficácia desses ataques revelam não apenas a determinação de Israel em neutralizar uma ameaça iminente, mas também sua capacidade de infligir golpes devastadores nas engrenagens fundamentais do programa nuclear inimigo. A ousadia e precisão dos ataques israelenses desencadearam um efeito em cascata no Irã. A morte de comandantes da Guarda Revolucionária e cientistas nucleares deixou uma lacuna imprevisível no alto escalão do governo, gerando um vácuo de poder e uma crise de confiança interna sem precedentes. A população iraniana, sob pressão crescente devido à escalada militar e às sanções econômicas, começa a questionar a liderança do regime. Os protestos e manifestações se intensificam nas ruas das principais cidades, desafiando a autoridade do regime islâmico. Diante desse cenário explosivo, o líder supremo Ali Khamenei se vê encarando não apenas uma ameaça externa, mas também uma rebelião interna que ameaça minar as bases do poder que sustentam o governo desde a Revolução Islâmica. A fragilidade exposta pelas ações israelenses lançou o Irã em um turbilhão de incertezas, obrigando o regime a reagir de forma rápida e contundente para preservar sua sobrevivência. Mesmo após os ataques devastadores realizados por Israel, o Irã lançou uma ofensiva sem precedentes com centenas de mísseis balísticos em direção a Israel. A ação coordenada foi cuidadosamente planejada e executada em múltiplas ondas de ataques, visando atingir diversas cidades e alvos estratégicos dentro do território israelense. A população civil foi surpreendida pelo som ensurdecedor das explosões e pelos alertas constantes de bombas e mísseis. O caos se instalou nas ruas enquanto os sistemas de defesa de Israel entravam em ação para interceptar os projéteis inimigos.
Apesar dos esforços heróicos das forças de defesa israelenses, alguns mísseis conseguiram ultrapassar as barreiras e causar danos significativos em áreas urbanas densamente povoadas, resultando em vítimas civis e uma sensação generalizada de terror e insegurança. Após os ataques cirúrgicos de Israel terem eliminado grande parte da cúpula militar iraniana e neutralizado os principais cientistas envolvidos no programa nuclear do país, o regime em Teherã enfrenta um cenário desolador. As instalações nucleares cruciais foram severamente danificadas, minando a capacidade do Irã de prosseguir com seu programa nuclear. Além dos impactos estruturais, a moral das Forças Armadas iranianas foi abalada. A perda de líderes estratégicos deixou um vácuo de poder e desconfiança interna que enfraquece ainda mais o regime. Os planos cuidadosamente elaborados para alcançar a supremacia nuclear foram frustrados pelos precisos ataques israelenses, revelando as vulnerabilidades do regime iraniano. Com as defesas aéreas de médio e longo alcance gravemente comprometidas, o Irã se vê em uma posição precária diante do avanço determinado de Israel. A aniquilação da infraestrutura nuclear restringe significativamente a capacidade defensiva do Irã e expõe sua vulnerabilidade face às investidas inimigas. A ofensiva israelense contra o Irã não só causou estragos devastadores nas instalações nucleares e na cúpula militar, mas também desencadeou uma série de repercussões econômicas e sociais no Irã. Com as infraestruturas vitais danificadas, a economia do país sofre um golpe duro, refletindo-se na vida cotidiana do povo iraniano. A inflação dispara, corroendo o poder de compra da população e agravando a situação financeira de milhares de famílias. O desemprego atinge níveis alarmantes, gerando instabilidade social e aumentando a insatisfação popular. As sanções econômicas impostas anteriormente pela comunidade internacional exacerbam a crise interna do país, tornando ainda mais árdua a recuperação diante dos impactos dos ataques israelenses. Além disso, a repressão do regime contra dissidentes políticos e manifestantes intensifica-se como tentativa desesperada de conter as vozes críticas diante da crise. A combinação entre derrota militar, crise econômica e repressão política cria um cenário volátil no Irã, colocando em questão a estabilidade do regime perante uma população cada vez mais descontente. Diante das pressões internas e externas, Ali Khamenei se vê diante de um dilema crucial: manter a postura desafiadora e arriscar uma escalada que poderia levar o país à ruína total, ou optar por uma estratégia de recuo calculado. A primeira opção poderia significar um ganho momentâneo de apoio interno, fortalecendo a narrativa do Irã como vítima das potências ocidentais e garantindo uma falsa sensação de vitória. No entanto, o preço dessa jogada político-propagandística seria alto, com o risco iminente de mais retaliações e um possível envolvimento de potências estrangeiras. Por outro lado, a escolha pelo recuo estratégico exigiria um reconhecimento tácito da fragilidade do regime diante dos recentes acontecimentos e poderia ser interpretada como sinal de fraqueza pelos opositores internos e externos. Com seus aliados tradicionais enfraquecidos pela ofensiva israelense e a pressão crescente da comunidade internacional, Khamenei precisa agir com cautela para equilibrar as demandas divergentes por retaliação imediata ou por busca de diálogo para amenizar a crise. Diante da encruzilhada que se apresenta, cada passo futuro do líder supremo do Irã terá consequências profundas, não apenas para o próprio regime, mas também para toda a geopolítica regional. Diante da iminência de uma decisão crucial, Ali Khamenei se vê enredado em um intrincado jogo de xadrez geopolítico, onde cada movimento pode selar o destino do regime iraniano. O colapso iminente das estruturas de poder e controle interno, evidenciado pela escalada de confrontos com Israel,
coloca o líder supremo em um dilema existencial. As opções se apresentam como armadilhas mortais: ceder ao orgulho ferido e arriscar-se em uma ofensiva desesperada que poderia deflagrar um conflito de proporções apocalípticas, ou recuar estrategicamente, engolindo o próprio orgulho em prol da sobrevivência do regime. O peso da responsabilidade sobre os ombros de Khamenei é avassalador, pois suas escolhas não afetam apenas o Irã, mas reverberam por todo o tabuleiro global, influenciando alianças, agendas políticas e balanços de poder. Em um momento crítico como esse, a habilidade política e a visão estratégica do líder supremo são postas à prova, enquanto o mundo aguarda com fôlego suspenso para ver qual será o próximo lance nesse perigoso jogo de interesses conflitantes. A Operação Leão, lançada por Israel, não apenas reflete a determinação de proteger suas fronteiras, mas está impregnada de significados profundos que ecoam através dos séculos. O leão, símbolo de força e coragem, remonta às antigas escrituras e profecias bíblicas, onde é associado à realeza, ao juízo divino e à redenção do povo eleito. A escolha desse nome para a operação militar não foi aleatória, mas carregava consigo um peso simbólico que transcende as fronteiras terrenas. Ao evocar a figura majestosa do leão, Israel não apenas se posiciona como um defensor intrépido de sua soberania, mas também se insere numa narrativa mais ampla de cumprimento de desígnios superiores, onde o destino das nações é entrelaçado com o cumprimento das escrituras sagradas. O renascimento de Israel como potência militar ressalta não apenas sua resiliência diante das ameaças externas, mas também seu papel profético na trajetória da humanidade. A Operação Leão representa não apenas um capítulo na história recente do Oriente Médio, mas um elo entre o passado bíblico e o presente turbulento da geopolítica mundial. O cenário geopolítico regional se torna cada vez mais instável, conforme a tensão entre Irã e Israel atinge um ponto crítico. A pergunta que ecoa nas mentes de analistas e observadores é: até que ponto esses conflitos podem escalar? Enquanto os líderes de ambos os lados travam uma batalha de poder e estratégia, o mundo observa com apreensão os desdobramentos desse embate. As repercussões dessa disputa vão muito além das fronteiras do Oriente Médio, podendo influenciar o equilíbrio global de forças e redefinir alianças políticas em escala mundial. Diante da imprevisibilidade desses eventos e das profecias milenares que ecoam nos acontecimentos atuais, ficamos diante de um enigma. Estariam essas nações cumprindo um roteiro divino ou simplesmente repetindo erros do passado? A incerteza paira sobre o futuro como uma sombra inquietante, enquanto a humanidade se vê diante da encruzilhada entre a paz e o caos. Qual será o desfecho dessa narrativa tensa e carregada de significados históricos? Somente o tempo dirá. E você, acredita que estamos próximos de eventos apocalípticos? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para continuar refletindo juntos sobre esse assunto fascinante. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!